Autonomia estratégica é a palavra da moda em Bruxelas hoje em dia. E autonomia estratégica pressupõe que a UE tem uma espécie de liberdade de ação externa. E ao olhar para a África Ocidental e o Sahel, com países expulsando europeus, principalmente os franceses agora, é exatamente isso. Os europeus ainda não têm maturidade suficiente para ver ou reconhecer que a soberania pode estar do lado africano. Então, eles não conseguem aceitar que algo possa vir de dentro dos próprios estados africanos, de movimentos e assim por diante. Tem que ser algo de fora. Assim como nos anos 50, quando se dizia que o movimento de Bandung influenciava a África de forma errada. E agora é a Rússia ou a China e assim por diante. Porque realmente não há nada. Para a mentalidade europeia, a África ainda é oca no sentido político. Olá, pessoal. Aqui é o Pascal, do Neutrality Studies, e hoje estou conversando com dois colegas da Europa e da África. Estou com Per Hansen, professor de Ciência Política na Universidade de Linköping, na Suécia, e Ago Akpome, professor associado de Literatura e Inglês na Universidade de Zululand, na África do Sul. Ambos trabalharam sobre a questão do colonialismo europeu na África e Pel publicou recentemente mais um excelente artigo, intitulado O Retorno do Reprimido, a história colonial da virada geopolítica da UE. Esse assunto inacabado da mentalidade colonial da Europa é o que queremos discutir hoje. Então, senhores, sejam bem-vindos, obrigado. Obrigado por reservarem um tempo ambos. E talvez possamos começar com você, Pel. Você escreveu esse artigo no qual argumenta que essa virada geopolítica da Europa, da UE, não é tão nova quanto tentam fazer parecer. Você poderia expor seu argumento por um momento? Sim, quero dizer, é claro, desde cerca de 2014, com a anexação da Crimeia pela Rússia, essa sensação de uma guinada geopolítica na União Europeia vem crescendo exponencialmente, especialmente a partir de 2022 com a guerra na Ucrânia. Isso ganhou novas proporções. Então isso é claramente algo novo, certo? Mas a questão é como relacionamos isso historicamente, porque o que a UE está dizendo é que precisa mudar, precisa se tornar geopolítica. E então a UE, mas também muitos acadêmicos, think tanks, a mídia e assim por diante, os especialistas, há um consenso de que isso é algo totalmente novo. A UE nasceu nos anos 50 como um projeto de paz, como uma espécie de projeto democrático em prol da liberdade, e que não tinha nada a ver com geopolítica, além da situação na própria Europa. Sim, é reconhecido que nos anos 50, o cenário europeu da Guerra Fria teve muito a ver com a formação da UE. Mas o papel da UE era desempenhar um papel pacífico e até mesmo um papel anti-geopolítico. Se compararmos isso com hoje, sim, na retórica, podemos ver que há diferenças. Mas se olharmos historicamente, a UE foi na verdade fundada como um projeto geopolítico e também como um projeto geoeconômico. E isso tinha tudo a ver com a forma como ela se relacionava com a África, principalmente com as colônias francesas e belgas. É aí que entra o meu trabalho em conjunto com Stephen Johnson sobre a Euroáfrica, porque Euroáfrica foi o nome dado pela UEM ao regime de associação criado em 1957, com o Tratado de Roma, que associou grande parte da África à UEM. A Argélia era um caso especial. Na verdade, foi formalmente incorporado à UE, ou CE, como era chamada na época. Então, meu argumento é simplesmente dizer, veja, não chame isso de novo antes de estudar a história aqui. O que estou argumentando é que o retorno do reprimido é, na verdade, o retorno do indizível. Porque a imagem que a UE quer propagar, é claro, é de que ela deu uma chance à paz. Foi um projeto de paz. E assim, protege esse tipo de concepção imaculada, por assim dizer. Mas o que estou dizendo é que nunca existiu tal coisa. A UE sempre esteve envolvida em geopolítica. Portanto, o que estudiosos e funcionários da UE estão dizendo hoje, que estão sendo forçados a se tornar geopolíticos porque há tanto jogo sujo por parte da Rússia, da China e assim por diante, é muito, muito falho.
Na verdade, é um retorno às raízes do projeto europeu. Também acrescento que, neste momento, a UOL está se comparando muito com a UOL do pós-Guerra Fria, porque ali atribuem ao projeto europeu o sentido de que a UOL do pós-Guerra Fria também era um projeto de paz, mas de uma forma diferente. Era algo multilateral, tornando-se o modelo para o mundo. Novamente, muitos estudiosos trabalharam sobre isso, dizendo que a UE governaria o século XXI por causa de sua postura única anti-geopolítica, e assim por diante. No artigo, também volto à era do pós-Guerra Fria e mostro que não, isso não é verdade. A UE também foi muito geopolítica durante esse período, embora de uma forma diferente da atual, em muitos aspectos, mas ainda assim era geopolítica. E acho que isso precisa ser levado em conta para entender o que está acontecendo hoje. Acho isso muito interessante, porque essa visão dos europeus, como um projeto puramente pacífico, certo, que nunca realiza nenhum tipo de ato repressivo, isso é algo que a Gogo, você também trabalhou, e trabalhou na parte da literatura também. Deixe-me te perguntar, você acha que africanos de vários países veem a UE e a Europa como um projeto de paz? De forma alguma. De forma alguma. E agradeço ao PEL. Li seu artigo uma vez, tenho certeza de que lerei novamente. Acho que é um trabalho brilhante. E também é algo ao qual estudiosos decoloniais, em sua maioria da América Latina, mas um número crescente também na África e em outras partes do mundo, têm prestado atenção. E sim, respondendo novamente à sua pergunta, Pascal, não. Nesta geração, africanos atentos não consideraram o envolvimento europeu nos assuntos globais como um projeto de paz. Paz, sim, para os europeus. E se você cresce na academia na África, se presta atenção, entenderia a importância da semiótica da linguística. Então é um pouco como os direitos humanos. Quem é o humano? Quando alguém imerso no ethos europeu fala sobre o humano, está olhando para uma criatura de forma diferente do que você, que não está imerso nesse ethos, pensaria. Então, paz, sim, talvez para a Europa, talvez entre a Alemanha e o Reino Unido, talvez entre a Alemanha e a França, mas paz não para a África. Não para a África, não para as partes do mundo que permanecem nas periferias. Então, nunca pensamos dessa forma. E acho que precisamos realmente prestar atenção à semiótica. Vejo essa tensão no artigo do PEL. E mesmo ele está tentando mostrar as continuidades e desfazer a postura enganosa dos europeus de que eles são a favor da paz. Mas quando você é absorvido pela língua europeia, talvez o inglês, não sei como é em outras línguas. O inglês é o idioma que mais estudei e, claro, é minha língua materna. Então a ideia de passado e presente, a ideia de retorno, porque quando você diz retorno, está sugerindo que houve uma partida real. Mas vejo que é o paradoxo, é a contradição provocada pela linguagem, não pela intenção. Então a Europa tem estado onde sempre esteve, eu diria. Até mesmo desde a década de 1880 em relação à África e ao não-centro, ao não-metrópole. Eu poderia usar a palavra periferia, mas também sou muito cuidadoso com as palavras que uso. Então, a maneira como a Europa olha para a África, acho isso bastante interessante. Peu, também no seu artigo você escreve sobre essa visão de que o que acontece com a África é algo com o qual a União Europeia e os países europeus se envolvem, e que, claro, eles não percebem mais como colonial, mas a forma como agem, as decisões políticas, novamente, a incorporação da Argélia, e também essa associação com estados africanos que ainda eram colonizados, e a linguagem que está sendo usada. Você analisou isso? Você pode talvez aprofundar um pouco mais nessas formas pelas quais os europeus nem percebem em termos coloniais? Sim, acho isso muito interessante.
Quando a UE adota esse discurso sobre a África, ela consegue se safar usando muitos clichês coloniais. E consegue fazer isso porque se apresenta historicamente como um projeto pós-colonial. França, Grã-Bretanha e muitas outras potências coloniais europeias realmente não poderiam usar essa retórica hoje em dia. Quer dizer, elas ainda usam, mas aí enfrentam protestos e sempre há uma tensão. O projeto da UE, no entanto, fala sobre a África em um idioma muito colonial. Ainda assim consegue fazer isso porque sente que não há uma história aqui. A própria UE não tem um passado colonial, ela tem um passado pós-colonial. Mas ainda assim, eu olho, por exemplo, para Josep Borrell, o ex-alto representante da UE, ou o alto diplomata, o chefe de relações exteriores da UE. Ele disse em 2021, como vizinha da África e seu principal parceiro, estamos diretamente preocupados com as condições em que ocorre o crescimento deste continente jovem e dinâmico. Se não dermos atenção suficiente a essa questão, outros darão, e provavelmente às nossas custas. Então eu pego isso, e há tantas declarações como essa, e comparo com o debate que ocorreu em torno da fundação da União Europeia em 1957. Aqui está uma citação do Le Monde de 1957, de fevereiro de 1957, pouco antes da assinatura do Tratado de Roma. E aqui a página de opinião deles, a página de artigos de opinião, afirma que, abre aspas, os 6, referindo-se aos 6 membros fundadores da UE, também estão cientes de que o destino político da Europa está mais ou menos ligado ao da África, e que se outras influências viessem a suplantar as nossas nesses territórios, riscos sérios surgiriam no horizonte. Então, novamente, existe essa competição pela África. E por muito tempo, a UE meio que dominou essa competição, e havia muito pouca concorrência. Nos últimos 20 anos, mais ou menos, o cenário mudou drasticamente, e a UE não gosta disso. Ela não gosta de ter concorrência na África, e é por isso que a situação fica cada vez mais tensa. Então eu foco nisso, e é aí que a retórica da UE se torna ainda mais parecida com a dos tempos coloniais. Sim, porque a ideia é que precisamos ser fortes na África para que outros não possam estar aqui. E então, suponho que se você for para a África do Sul ou para a Nigéria, a Gogo, acho que a concorrência é algo que muitas pessoas receberiam bem, não? Isso é interessante, mas bem, não exatamente. Sabe, os africanos repudiam a ideia que Pell expressou de forma tão articulada de que a África é um peão, algo a ser tomado pela Europa, pelos Estados Unidos, pela China ou pela Rússia. É um idioma muito condescendente, muito racista, e essas são as palavras do Pell. Gostaria de me referir novamente ao Pell, e acho que foi um comentário brilhante que ele fez ao falar sobre a Europa se autodenominando pós-colonial. Há muita enganação na linguagem usada por essas pessoas. Você pode querer dizer neocolonial, mas muitos estudiosos decoloniais preferem falar em colonialidade, com a qual fazem uma distinção clara entre aqueles momentos históricos que fingiam ser pós-coloniais, especialmente os momentos da criação da ideia westphaliana de Estado-nação em toda a África. E, novamente, o momento da suposta concessão de independência, que é por volta da época em que a UE foi fundada. Em 1957, Gana tornou-se independente, e em 1960, cerca de 16 ou 17 estados africanos tornaram-se independentes. Em 1963, já eram cerca de 30, quando realizaram a primeira reunião da Organização da Unidade Africana em Addis Abeba. É importante prestar atenção às formas como essas são performances de mudança, que não contêm nenhuma mudança real. Existem performances de mudança feitas justamente para preservar o projeto colonial. E o que é o projeto colonial? É dependência, é extração, é extrativismo, é racismo, é alteridade. Como isso não mudou, e acho que em grande parte posso encontrar isso na raiz do argumento do Pell,
Então, de fato, nada mudou. O que mudou foi a maneira como essas ideias estão sendo performadas e a forma como estão sendo discutidas, as retóricas que têm sido usadas, as manobras narrativas que foram empregadas para sugerir, por exemplo, que a UE agora está interessada por causa da situação na Ucrânia. Um documento interessante foi publicado em 2011, Uma Nova Geografia do Poder Europeu. Isso foi antes da Crimeia, antes de 2014. Foi publicado em 2011. Esses são os think tanks já mapeando como iriam intervir, especialmente no norte da África. Líbia, Gaddafi aconteceu em 2011, não em 2014. Então essas desculpas podem ser facilmente... Qualquer pessoa que esteja prestando atenção pode facilmente deixá-las de lado para entender o que exatamente cerne do projeto europeu e o propósito da UE, que claramente não é projetar nenhum tipo de paz, mas sim continuar em seu caminho de hard power. Pell também usa esse termo em seus projetos geopolíticos agressivos e militaristas, sob o disfarce de paz. E acho que isso fica claro quando prestamos atenção. Exceto que, infelizmente, nem todos estão prestando atenção. E termino com isso. Jan Oberg, que talvez o Pell conheça, você sabe o que ele diz, Pascal? Tenho certeza de que você já conversou bastante com ele. Você sabe o que ele diz? Ele fala sobre o MIMAC, o complexo militar, industrial, midiático e acadêmico. E eu acho que isso está muito correto, porque a mídia e a academia têm sido fundamentais para o engano da UE, do mundo anglo-americano, e não acho que possamos deixar os Estados Unidos fora dessa conversa. De modo que até muitos cidadãos, muitos euro-americanos inteligentes, realmente acreditam que não estão envolvidos nessas manobras geopolíticas por causa da integração bem-sucedida. Eu diria, mas muito ardilosa, da mídia e da academia na política nesse negócio. E eles continuam fazendo isso hoje. Eles não relaxaram. Se você olhar para as descrições que eles fazem da África, as descrições que fazem sobre a China e a Rússia, ainda é como se esses caras estivessem tentando invadir nosso quintal. Temos que mantê-los afastados. Ainda é extremamente racista, extremamente colonial, extremamente repugnante. Sabe, a linguagem usada nesta imagem, uma coisa que sempre me surpreende é que a Europa, ou os europeus em geral, parecem ter tão pouca compreensão de que o colonialismo não é algo do passado. E Pell, acho que também na sua pesquisa você analisa como não só a experiência passada do colonialismo e as raízes iniciais da Europa colonial estão sendo esquecidas, mas como elas estão sendo constantemente, basicamente empurradas para longe. Você acha, talvez isso seja para os dois? Você acha que o que está acontecendo recentemente na África Ocidental, como em Burkina Faso, com a emancipação de vários estados que expulsam os franceses e não deixam entrar os americanos, e a forma como isso é retratado como algo nefasto vindo da Rússia e sendo apoiado, isso faz parte dessa narrativa geral de que tudo o que acontece na África basicamente vem de fora ou precisa vir de fora? Talvez, Pell, você possa comentar sobre isso primeiro e depois a Gogo. Maybe Pell, can you speak to this first and then a Gogo? Sim, acho que você está absolutamente certo, Pascal, porque é realmente retratado dessa forma. E isso remonta, se você olhar para a fundação da UE nos anos 50, e toda a questão dos movimentos anticoloniais, o movimento de Bandung e assim por diante, ao que políticos europeus e a mídia, além de estudiosos americanos, esse era meio que o senso das relações internacionais na época, acreditavam que a transformação do mundo em um sistema de estados-nação independentes não era algo que eles queriam que acontecesse. Então fizeram de tudo para manter o mundo nesse sentido mais plural, com grandes potências, impérios coloniais ainda dominando o mundo. E eles temiam o Estado-nação como um elemento desestabilizador desse sistema. Por isso sempre retrataram o Estado-nação como algo antiquado,
como algo arcaico que já tínhamos superado e não deveríamos repetir, quando na verdade esse sistema nunca tinha visto a luz do dia, certo? Esse sistema era o mundo pós-anos 1960, quando cada fronteira passou a ser a fronteira de outro Estado-nação, legalmente falando, independente. Então, soberania era uma palavra maldita entre a liderança da Europa Ocidental na época. Eles desprezavam a soberania para os outros, exatamente, e elogiavam a interdependência. Você tem todas essas novas palavras. Então, colonialismo não é colonialismo, é interdependência, é desenvolvimento. São todos esses termos bonitos. E eles fizeram isso justamente para proteger sua própria independência e sua própria soberania. O estudioso francês de relações internacionais, Raymond Aron, falou muito sobre isso, assim como Stanley Hoffmann e outros. Eles diziam constantemente que a Europa Ocidental só poderia manter sua autonomia se mantivesse suas colônias. E isso continua até hoje, certo? Autonomia estratégica é a palavra da moda em Bruxelas atualmente. E autonomia estratégica pressupõe que a UE tem uma espécie de liberdade de ação externa. E ao olhar para a África Ocidental e o Sahel, e países expulsando europeus, principalmente os franceses agora, é exatamente isso. Os europeus não são maduros o suficiente para ver ou reconhecer que a soberania pode estar do lado africano. Então eles não conseguem aceitar que algo possa vir de dentro dos próprios estados africanos, de movimentos e coisas assim. Tem que ser algo de fora. Assim como nos anos 1950, o movimento de Bandung influenciaria a África de uma maneira errada, e agora é a Rússia, ou a China, e por aí vai. Porque realmente não há nada. Para a mentalidade europeia, a África ainda é um vazio, no sentido político. Então eu acho que isso é muito importante, ter esse tipo de conexão histórica, manter isso vivo. Ago, você quer comentar sobre isso? Gogo, do you want to speak to that? I'll respond in this way. Então vou responder dessa forma. Novamente vou me basear na parte final do comentário do Pel. Quando dizemos que ideólogos europeus não conseguem ver, por exemplo, que pode haver autonomia e soberania na África, eu realmente acho que eles conseguem. Acho que o problema é que eles entendem que a hegemonia europeia, o domínio europeu, depende da subjugação de outras partes do mundo, especialmente da África, da América Latina e de muitas partes da Ásia. Eles entendem isso. Eles entendem que a próspera indústria do chocolate na Bélgica e na Suíça, sua condição básica de possibilidade, é o extrativismo que ocorre na África Ocidental, porque todo esse cacau, ou a grande maioria dele, vem da Costa do Marfim, de Gana e da Nigéria. Eles entendem isso. Se Gana, Nigéria e Costa do Marfim, se os produtores de cacau tiverem soberania, se puderem determinar o preço e o comércio do cacau, toda essa indústria multibilionária em euros desmoronaria. Eles perderiam seu poder. Eles entendem isso. Talvez sejam os comuns, não é um termo muito bom, mas talvez sejam os outros europeus que não entendem. Os outros europeus que foram enganados nos últimos 60 ou 80 anos, achando que são dominantes, que têm essas ruas lindas em Bruxelas, em Berlim, na França, porque são trabalhadores, porque são muito inteligentes. Essas são as pessoas que talvez não entendam, mas é porque não estão prestando esta atenção. Mas os think tanks que escrevem artigos como esse, como a nova geografia do poder europeu, sabem muito bem o que estão fazendo. É por isso que eles mantêm esse controle de ferro sobre a classe política, para garantir que os mesmos padrões agressivos, militaristas e extrativistas, inaugurados no século XIX, sejam mantidos de uma forma ou de outra. E eles criam linguagem, criam retórica, criam políticas externas que desviam da realidade, que fazem parecer que não há continuidade, que fazem parecer que tudo isso ficou no passado. Mas eles entendem e estão retomando a ideia de autonomia estratégica. Eu diria que é a guerra civil se desenrolando no Ocidente neste momento. A competição pelo controle, pela chamada entre os neocons e neolibs,
e pessoas como Donald Trump e Macron que buscam se restabelecer como líderes do cálculo geopolítico global. Mas as pessoas que fazem isso entendem muito bem que, para continuarem vivendo como hegemônicos, precisam negar autonomia e soberania aos povos da África em geral. Eles precisam disso. Caso contrário, como vão ter acesso ao cobalto na RDC? Fique de olho na RDC. Não será estável nas próximas décadas, pelo que se pode prever. Como mais eles vão ter acesso a 60% dos depósitos mundiais de cobalto, se permitirem que a RDC se reconhecerem que a soberania é um direito dos congoleses? Esse é o ponto. Então, fica ainda mais difícil para mim olhar para isso, especialmente quando ouço falar, e talvez, Pel, você possa comentar sobre isso, sobre estabilidade, sobre construir estabilidade, quando na verdade entendemos que muitos dos mecanismos de exploração do continente africano são baseados na instabilidade e no incentivo à instabilidade dentro dos países. Quero dizer, o fato de que quantos estados ainda usam o franco CFA? Ainda são mais de 10, não é? Acho que é ainda mais 14 ou 18 ou algo assim. De 14 a 18. E muito disso tem a ver com a competição interna, que pode ser incentivada de um lado ou de outro. Um dos regimes tem a ideia de acabar com esse franco. Pel, você pode falar um pouco mais sobre os mecanismos que estão atualmente em uso e que se conectam com a Europa para manter a relação especial entre a UE e os países africanos? Sim, quero dizer, acho que o Agogo já falou muito bem sobre isso, mas acho que alguns exemplos podem ser úteis. Antes da guerra na Ucrânia, em 2022, a UE estava pressionando os países africanos a descarbonizar. Eles deveriam extrair menos petróleo e gás e diminuir sua produção. Então veio o ataque da Rússia à Ucrânia e o mundo mudou. De repente, toda a relação de gás com a Rússia desmoronou. E então, a UE e os países europeus mudaram de ideia e passaram a pressionar a África para aumentar a extração e produção de energia fóssil, além de criar novos sistemas de gasodutos. Em vez do gás da Rússia, eles queriam gás da Argélia passando pelo Marrocos, e assim por diante. E isso só mostra como os europeus tentam ditar o desenvolvimento industrial e grandes mudanças estruturais nos países africanos. E eles apresentam isso como, sabe, é verde, é progressista, a UE é ótima. Aí depois voltam atrás e tudo vira UE fóssil de novo. E de novo, os interesses, precisamos olhar para os interesses subjacentes aqui. E às vezes eles podem ser difíceis de perceber de imediato, e às vezes são muito transparentes, como neste caso. Mas é interessante, isso continua assim, mas por outro lado, hoje muitos países africanos têm muito mais poder de barganha contra o homem. E acho que esse é o grande incômodo e perigo para os europeus. Perceberem que muitas vezes eles não são a primeira escolha. Eles vão com a China ou com outro país. E isso é um escândalo para a UE. Eles não aceitam isso. E novamente, isso reflete o fato de que a UE tem dificuldade em aceitar e agir. Quero dizer, veja como eles protegem e consideram a soberania da Ucrânia como sagrada. Mas a soberania na África nunca foi assim, e continua sendo algo muito relativo. E isso mostra, mais uma vez, que a autonomia estratégica da UE depende de invadir a soberania de outros, por exemplo, na África. É assim que a autonomia estratégica funciona, porque é geopolítica, é aquela soberania dura que sempre precisa ter essa margem e autonomia externa. Houve um artigo no Financial Times, escrito por Mark DeVos, que é líder de um think tank. Ele escreveu um artigo de opinião no Financial Times em 12 de maio e disse que o projeto europeu agora é um projeto de poder duro, que precisa de uma presença geoestratégica além de suas fronteiras atuais. E veja, como esse tipo de presença geoestratégica pode estar em conformidade com o direito internacional. Não pode. Portanto, não há diferença aqui entre o que a UE moraliza sobre a Rússia
ou vários outros países que estão invadindo a soberania além de suas fronteiras. É isso que os europeus estão fazendo, sempre fizeram, e agora querem fazer em uma escala ainda maior. No entanto, continuamos com esse princípio moral, essa noção de que a UE é diferente. Mas não é. Agogo, de modo geral, isso te preocupa? Ou você conhece colegas africanos que estão preocupados com esse tipo de discurso vindo da Europa? Ou isso é algo que você olha e pensa, sempre foi assim, então sabemos como lidar com isso? Acho que é ambos. Novamente, depende de quem você está falando, para quem você está falando. Assim como na Europa, nós temos, e eu percebi isso recentemente na minha interação com colegas europeus, dos quais tenho muitos, de fato há colegas que não estão prestando atenção. Quero dizer, e aqui faço um pequeno desvio, pegue a questão da migração. Eu também trabalho com migração. Já estive numa sala com colegas europeus que ficaram genuinamente chocados ao descobrir que os maiores campos de migrantes, campos de refugiados do mundo, não estão na Europa. Que mais africanos vão para outros países africanos do que para a Europa. Quero dizer, são acadêmicos respeitados que ficam chocados. Sabe o que quero dizer? Então, desculpe por isso. Eu congelei por um momento. Sorry about that. Did I freeze for a moment? No, you're good. Sorry. Yeah. So, Não, tudo certo. Desculpe. Sim. Então, sim, pode haver estudiosos africanos que, eu sei que já encontrei alguns africanos que ficam chocados com a USAID, ou que estão desmontando a USAID, e parecem não saber que a USAID nunca foi amiga dos africanos. Mas acho que quem presta atenção sabe que sempre foi assim. Se você olhar para a economia, por exemplo, toda essa agitação sobre, o mito da armadilha da dívida chinesa, e o Pell fez referência a isso. Essa é uma forma muito eficaz de extrativismo. E veja quando as instituições de Bretton Woods foram formadas. 44, 45. Logo quando saímos do sistema antigo e os estados começaram a assumir a liderança, e estava muito claro que o Império Britânico, por exemplo, estava em seus últimos suspiros. Então o sistema colonial se transformou de maneira muito inteligente no sistema de estados-nação, pelo menos para outras partes do mundo. E o extrativismo, que era feito de formas mais claras, óbvias e gráficas, passou a acontecer por meios menos evidentes através do sistema da dívida. E em um momento em que o FMI e o Banco Mundial começaram a sofrer resistências, vemos que grande parte da dívida agora passa ou vem dos clubes de Londres e Paris, que são organizações europeias, Estados-membros europeus. E eles continuam extraindo dinheiro desta parte do mundo, especialmente da África. Alguns colegas meus ficaram muito chocados outro dia quando eu disse: "Você sabia que pode viajar para a Suíça com uma mala cheia de qualquer moeda e não precisa declarar?" E você sabe, pelo caso de Mobutu Sese Seko, que foi um caso muito grande, e talvez pelo Abacha da Nigéria, que a grande maioria dos fundos lavados da África, os fundos lavados rastreáveis, onde estão? Eles estão na Suíça, estão em mansões em Paris, estão em Londres. Então esse extrativismo nunca realmente parou. Nunca realmente parou. E vou terminar essa resposta com isso. É algo que aprendi muito recentemente e isso me chocou, até a mim. Em 2011, acho que foi em 2010 ou 2011, quando houve uma crise na Costa do Marfim, certo? E Laurent Gbagbo contra o atual presidente Alassane Ouattara. Gbagbo foi capturado em Abidjan. Gbagbo was captured in Abidjan. And the Times of London reports that a major... E o The Times de Londres relata que um dos principais fatores que levaram à sua captura foi uma atividade num túnel. Um túnel físico de verdade, que conecta o Palácio Presidencial a, adivinhe, a Embaixada da França. Gbagbo havia erguido uma parede nesse túnel e ela foi explodida pelas forças da ONU ou por quem quer que fosse, o que facilitou tudo. A ideia de que, em 2011, e acredito que esse túnel ainda exista hoje, há um túnel físico ligando o Palácio Presidencial de um chefe de Estado à Embaixada de um país europeu.
Em 2011 até eu fiquei chocado. Mas isso mostra como as coisas aconteceram e continuam acontecendo. But that tells you how it has happened and how it continues to happen. Yeah, so basically Sim, basicamente esses laços coloniais muito claros do passado nunca foram realmente cortados. Eles foram renomeados e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, talvez para o final da discussão, eu ainda gostaria de destacar algumas novidades nessa relação. Quero dizer, uma coisa que é muito fundamental, especialmente para o direito internacional, é neste momento, as ações da África do Sul em relação a outro projeto colonial. Um projeto colonial extremamente violento e genocida no Oriente Médio, o genocídio em Gaza. E como a África do Sul e muitos estados africanos realmente se juntaram a esse processo no Tribunal Internacional de Justiça, que é basicamente rejeitado de forma unânime por quase todos os estados europeus e pela América do Norte. Ainda estamos vendo uma mudança no equilíbrio geral, ou digamos, no equilíbrio tradicional entre os dois continentes. Talvez possamos começar com Aga e depois passar para Pel. Maybe we start with Agogo and then go to Pel. I would say we are beginning to see the potentials. Eu diria que estamos começando a ver o potencial, as possibilidades de mudanças. Mas acho que isso ocorre mais no momento, e uso essa palavra de forma cuidadosa, ou isso é provocado mais pelo declínio relativo do poder dos Estados Unidos, pela percepção dos limites, em primeiro lugar, do poder militar dos Estados Unidos, como está sendo demonstrado nos campos de batalha na Ucrânia. E acho importante, neste ponto, também enfatizar que quando falamos do Reino Unido, da União Europeia, da Europa, retornando à ideia de poder duro, e acho que esse é um termo enganoso. Nunca o aceitei realmente, porque no meu entendimento da história, a dominação da Europa sempre foi provocada pelo poder duro, pelo poder militar, pelo poder agressivo e genocida. Embora a UEP parecesse recuar dessa postura, não foi por escolha, era 1945. E não foi um fim, foi uma transferência para os Estados Unidos. E a Europa sempre foi um parceiro-chave na agressão externa dos Estados Unidos. Sempre. E eu acho que o que eles estão fazendo agora, a ideia de autonomia estratégica, é uma percepção provocada pela aparente ruptura de Trump com esse entendimento de que talvez você não receba mais cooperação irrestrita nas guerras que escolher travar. Então, não é realmente uma mudança de coração. É uma mudança de tática. As ideias continuam as mesmas. Eles seguiram nesse paralelo. E veja o bombardeio da OTAN na Líbia. Eles participaram. Acho que você se lembra, Pascal, naquela nossa conferência, quando aquele ministro das Relações Exteriores nos contou como as tropas europeias estavam envolvidas e precisavam de permissão de espaço aéreo para enviar aquelas bombas para a Líbia. Então a Europa usou isso de forma eficaz, e ainda usa, aliás, e quer continuar usando. O que eles estão fazendo, na minha opinião, pode ser entendido como um plano de contingência. Durante aqueles anos, poderíamos ter um presidente ao estilo Trump que não pode garantir o acordo. Então precisamos ter um plano B. Acho que é isso que eles estão fazendo. Não é uma mudança de postura. Não representa nenhuma descontinuidade em relação ao que eles vêm fazendo. Espero ter respondido a pergunta, ou será que me desviei demais do assunto? Não, quero dizer, então há uma mudança geral. Ok, você está falando sobre urgência. Sim, sim. Então acho que há uma possibilidade. E se pudermos falar sobre isso, o declínio relativo dos Estados Unidos, é claro, acontecendo ao mesmo tempo que a ascensão muito significativa da China, especialmente na diplomacia e na economia, e o ressurgimento da Rússia, tanto como um membro-chave dos BRICS quanto também diplomaticamente, em termos das memórias que temos do envolvimento soviético nas lutas de libertação no continente. Porque isso é muito importante. Você lê análises hoje de pessoas que gostam de falar dos africanos como se fossem idiotas por parecerem simpáticos à Rússia. Eles têm uma história. Eles têm uma história com a União Soviética. Eles têm uma história com Cuba.
E claro, a imagem que estamos recebendo da Ucrânia demonstra que os US e a confrontação anglo-americana com um rival militar de igual para igual está mostrando que eles não são tão invencíveis quanto nos fizeram acreditar durante todas essas décadas. Então acredito que isso gerou esperança em muitos africanos. E talvez uma das formas como essa esperança tem se manifestado seja no Sahel, onde os laços com os Estados Unidos e potências europeias, tropas dinamarquesas no Sahel, tropas francesas no Sahel, estão sendo expulsos, formando aquela aliança, a Aliança dos Estados Sahelianos, e melhorando parcerias com a China e a Rússia, o que é um passo lógico a se tomar, na minha opinião. Se você se encontra em um espaço geopolítico muito militarizado, muito militarista, você precisa de parceiros. E a história mostra que a Europa nunca foi parceira da África. O mundo anglo-americano nunca foi amigo da África. Então seus comentaristas ocidentais, alguns deles africanos, estão torcendo o nariz para o aparente interesse em alianças com a China e a Rússia. Mas eles podem me dizer quais opções esses estados têm. Eu não vi as opções que esses estados têm. Se você está envolvido em um contexto militarizado, quero dizer, e você também disse isso, Pascal, e vou parar por aqui, quando você fala sobre a necessidade de instabilidade, eles já estão propagando as possibilidades de instabilidade em lugares tão estáveis quanto Gana, tentando justificar a presença de bases naquela área para cercar a AES, cercar os estados sahelianos e instigar instabilidade sobre a qual possam culpar outros, criar revoluções ou promover mudanças de regime ou golpes. Isso é necessário. A instabilidade é uma condição prévia necessária para golpes e mudanças de regime. E é isso que eles querem fazer. E rezamos para que não aconteça como aconteceu na Líbia. Eles tentaram fazer isso na Líbia, e quando o próprio povo não reagiu contra Gaddafi, tiveram que intervir e tirar Gaddafi eles mesmos. Então essa instabilidade é crucial, mas isso para mim sinaliza a possibilidade de que pode haver mudança. E eu acho que o que os Estados Unidos têm feito consigo mesmos, especialmente com essas guerras comerciais e econômicas, aumenta a possibilidade de uma movimentação em direção à multipolaridade, cenário no qual os Estados africanos terão mais influência e autonomia. Theo, você quer comentar sobre isso? Sim, quero dizer, é uma grande questão, certo? E quero dizer, acho que sim, como sempre, as coisas estão mudando. A questão é em que direção? Como percebemos a acumulação ou a desagregação de poder em vários centros e assim por diante. Mas acho que as mudanças agora são significativas. E acho que com a Casa Branca de Trump, há tanto uma intensificação quanto alertas acontecendo, especialmente na União Europeia, porque existe esse mantra há uns 20 anos, muitas vezes iniciado por vozes da Europa Oriental e depois adotado por vozes da Europa Ocidental, dizendo que, nós sabíamos que não poderíamos ter distensão com a Rússia e o Putin. E veja, não podemos confiar na Rússia, e vocês deveriam ter nos ouvido porque temos experiência em primeira mão, e por aí vai. Mas o meu mantra sempre foi, não confie nos Estados Unidos. E isso é o Trump, certo? Então, de repente, sabe, podemos simplesmente responder, olha, nós avisamos, você não pode confiar nos americanos. Agora eles viram as costas, simplesmente decidem mudar e te deixar. Mas, historicamente, isso também tem precedente, certo? Então devemos lembrar que sim, os Estados Unidos foram muito influentes na criação da União Europeia nos anos 50. Mas para a Alemanha Ocidental e a França, o projeto da UE também era anti-americano. E a Euráfrica era o sonho de um terceiro caminho, ou uma terceira força na política mundial. Porque pessoas como Konrad Adenauer e vários líderes franceses, nós sabemos disso, eram muito céticos. Eles não aceitavam a lógica da Guerra Fria. Eles não aceitavam a ordem mundial bipolar. Eles queriam que fosse pelo menos uma ordem tripolar, com a Euráfrica no meio. E essa era, claro, a esperança. Eles sentiam que o colonialismo na África ainda sobrevivia após 1045.
enquanto o continente europeu estava ocupado pelas duas superpotências. Assim, para os centros de poder na Europa Ocidental, eles achavam que poderiam expandir-se para o sul e consolidar seu poder na África. Esse seria o terceiro caminho. Mas além disso, é claro, havia desconfiança. E quero dizer, a crise de Suez é uma ilustração perfeita disso. França e Alemanha Ocidental acabaram de receber a confirmação de que não podiam confiar nos americanos. Assim, a crise de Suez e a Guerra de Suez foram, obviamente, um alerta para os europeus dizerem: precisamos ter a União Europeia. Precisamos ter nosso próprio projeto geopolítico de alguma forma, porque não podemos confiar nos americanos. E o mesmo aconteceu com a Alemanha Ocidental, a questão da defesa. Quando souberam que os Estados Unidos talvez não estivessem interessados em defender toda a Alemanha contra um ataque soviético, eles pediram armas nucleares. Então há vários paralelos históricos aos quais podemos recorrer. E acho que o que não menciono no artigo, e sobre o que não falamos aqui, é claro que temos esses períodos na história. Mas um período muito interessante, na minha opinião, são os anos 70 e 80, porque tivemos conflitos graves naquela época entre a Europa Ocidental e os ECOWAMs. Mas os conflitos naquela época eram principalmente porque os americanos achavam que os europeus eram muito frouxos, certo? E isso também acontece hoje. Mas hoje, a resposta europeia à suavidade é se tornar uma potência dura. Mas nos anos 1970, a resposta dos europeus ocidentais à acusação americana de que os europeus eram frouxos, especialmente em relação à União Soviética, foi dizer que continuariam sendo frouxos porque a distensão era o único caminho. A desescalada, o desarmamento e todas essas coisas. Na verdade, houve muito progresso nessa época, nesse sentido. Mas hoje, os europeus respondem dobrando a aposta em uma estratégia fracassada, achando que podem novamente revitalizar essa terceira força europeia, o que eu não acho que consigam. E acho que a União Europeia há muitas divisões, há muito atrito dentro da OIE para criar isso. E também acho importante destacar que quando você faz pesquisas com europeus, eles não parecem particularmente interessados em lutar guerras quando você conversa com as pessoas. E eu acho que a guerra na Ucrânia já dura mais de 3 anos e tem sido apresentada como nossa guerra, como uma guerra europeia. Mas quase nenhum europeu calçou as botas e marchou para a Ucrânia para morrer nas trincheiras. E eu acho que esse é o tipo de subcorrente que deveria ser trazida à tona. Dizer que se os europeus não querem lutar, ir para a guerra, morrer e se sacrificar por essa Europa de poder duro, então, o que é isso afinal? Mas isso também cria uma alternativa. Se os europeus não querem lutar, aí temos o embrião de um novo movimento pela paz, como tivemos nos anos 70 e 80. Um movimento pela paz realmente forte, que pressionou os políticos a continuar com a distensão, a continuar com a convivência. Mesmo que não gostassem da União Soviética, diziam, temos que coexistir, então temos que dialogar. Para abrir caminho para um novo movimento pela paz, para uma nova distensão, para a nova estratégia. Obrigado por isso. E já estamos quase no final, mas ainda gostaria de te perguntar a Gogo, olhando a partir da África do Sul, faz sentido a luta europeia com a Rússia? Ou qual é a interpretação do que está acontecendo com os europeus, olhando a partir da África do Sul? Essa não é uma pergunta fácil. Mas acho que posso arriscar dizer que, entre aqueles que prestam atenção, há uma forte compreensão de que a Europa nunca foi nossa amiga em questões geopolíticas. Por exemplo, sei que em um seminário recente, colegas ficaram surpresos ao saber que há uma base dos Estados Unidos em Botsuana. Botsuana é um dos países africanos mais estáveis e prósperos. E por causa do gosto amargo que o apartheid ainda deixa na boca de muitos sul-africanos, e dos fatos muito duros sobre a cumplicidade e o envolvimento da Europa e dos Estados Unidos no apartheid,
E claro, por causa da história que a África do Sul e os países africanos têm, especialmente a África do Sul e os países da África Austral, onde a chamada libertação foi caracterizada por eventos mais militarizados, mais do que, por exemplo, na Nigéria, existe uma perspectiva diferente. A compreensão dessa história está presente entre aqueles que prestam atenção. E o entendimento é que qualquer interesse que a Europa demonstre pela África neste momento é um interesse egoísta. É uma continuação do que chamo de colonização histórica. Tento dividi-las em colonização histórica e colonização contemporânea. Muitos estudiosos decoloniais falam sobre colonialidade. E como você sabe, pelo menos nos círculos acadêmicos, essa discussão ganhou bastante relevância nos últimos 10 anos. Portanto, não há um apetite sério. Há comentaristas que chegam a dizer, graças a Deus que os Estados Unidos estão retirando seu apoio. Aqui está uma oportunidade para sermos quem devemos ser e nos livrarmos das correntes, dos cavalos de Troia que nos foram dados em nome da fé. Então eu acho, e depois, as formas como a China tem atuado, ainda que haja uma forte propaganda de fontes ocidentais, pensadores ocidentais e pensadores africanos com visão ocidental contra o que quer que esteja acontecendo com a China. Bem, eu viajei recentemente. Viajei recentemente para 3 países com uma equipe de colegas. Fomos ao Quênia, foi minha primeira viagem ao Quênia. Fomos a Uganda e fomos à Tanzânia. E em todo o aeroporto por onde você passa, em toda a capital por onde você passa nesses 3 países, você vê sinais físicos da intervenção chinesa em termos de infraestrutura. Viajamos pela estrada do aeroporto de Entebbe até Kampala. Na Universidade de Dar es Salaam, na Tanzânia, vi assentos doados à universidade pelos chineses. No campus da Universidade Moi, em Eldoret, no Quênia, vimos prédios já doados pelos chineses nos anos 90. Donated in the 90s already by the Chinese. When we think of what we have received, quando pensamos no que recebemos do Ocidente, pensamos nos bilhões que estão escondidos em contas suíças por líderes africanos compradores. Então acredito que isso é uma continuação da ilusão. Se os pensadores europeus acham que estão causando uma impressão nos africanos, talvez estejam causando essa impressão apenas em seus acadêmicos e especialistas compradores. Por exemplo, algumas das análises que ouvimos hoje em dia sobre Ibrahim Traoré, de Burkina Faso. As pessoas falam sobre Ibrahim Traoré no Quênia, na Nigéria, em igrejas, em salas de aula. O que isso significa? Para mim, isso representa uma articulação séria de rejeição das moralizações europeias ao longo dos anos. Isso demonstra. E as pessoas vão te dizer, dizem que ele é um militar. Ok. Mas o que os outros, que diziam ser políticos, fizeram por seus países? Então, e deixe-me dizer isso antes de você encerrar. E me perdoe, não faço nenhuma pretensão de ser um especialista em Europa. Mas se você estuda o colonialismo, então você estuda a Europa e estuda a América. E isso faz parte do que fazemos. A mídia europeia e o complexo acadêmico, na minha opinião, iludiram os europeus por décadas com essa falsa ideia de que eles são realmente superiores, moralmente, civilizacionalmente, em termos de inteligência humana básica, e que tudo o que eles têm é resultado dessa superioridade ou do trabalho duro deles. Isso está desmoronando. Vemos especialmente nas tentativas desajeitadas de Donald Trump e na confusão em torno da situação na Ucrânia, que não parece que os europeus conseguem lidar com as realidades atuais. Isso não é um bom sinal para a Europa. Yanis Varoufakis faz um ponto muito forte quando fala sobre o capital em nuvem. Você deve tê-lo ouvido falar sobre a incapacidade dos Estados Unidos e da Europa de lidar com os avanços tecnológicos que vemos nos Estados Unidos e na China. Então, acho que há muito trabalho a ser feito. Precisamos de uma Europa, precisamos de um mundo onde todos estejam cientes da importância do outro. Como fizemos em 1845, devemos fazer em 2025. E quanto mais cedo colegas de todos os lugares chegarem a essa realização, melhor será para o coração.
Desculpe, só um comentário não moralista. Sorry to sound moralistic, but No. And the role of agents. E o papel da agência, de que existe agência? Acho que a Europa tem dificuldade em conceituar a agência dos outros. Meus amigos, chegamos à marca de 1 hora. Pel, você concorda que encerramos por aqui? Close it at this point? Sim, Then Pale Hansen. Então, Pel Hansen e a Gogwakpome, vou colocar links para o trabalho de vocês na descrição abaixo. E agradeço a ambos pelo tempo de vocês hoje. For your time today. muito obrigado. Muito obrigado, Pascal. Tá ótimo, valeu. thanks, Bill. Nariguei.